A sequência de eventos vividos por uma pessoa, por um grupo ou membros de uma comunidade, dá início a uma história. Cada acontecimento pode ser visto como um dos elos de uma enorme, infinita correia que cresce com o passar de horas, dias e anos. Uma maneira de entender o nosso presente é voltar até ela e revisar as origens, as uniões e como cada momento definiu e afetou nossas vidas. Hoje, nos recordaremos dos acontecimentos e das situações que continuam em nossas mentes e deram forma à nossa história recente. Inclusive eventos que ainda não se resolveram. O mundo entrou em 2019 com muito entusiasmo. Aquele seria o último ano da década. Na China, foi comemorado o ano do porco. No México, o ano de Emiliano Zapata. E para a ONU, 2019 foi o Ano Internacional das Línguas Indígenas. Mas nenhum desses títulos chegou perto de descrever o que 2019 traria para todos. Nas ruas de alguns países da América do Sul, a mesma cena se repetia. Centenas de milhares de pessoas protestavam. Os motivos eram diversos, mas havia um denominador comum: obter uma melhor qualidade de vida. No Equador, na Bolívia, no Peru e na Colômbia, as exigências eram sentidas com muita força. Mas houve um protesto que chamou a atenção de todo o mundo: a explosão social no Chile. Em 14 de outubro de 2019, centenas de estudantes organizados decidiram coletivamente não pagar a passagem de metrô na capital do Chile, Santiago, em protesto a um aumento que havia sido decretado pelo governo. A manifestação, que se iniciou de forma pacífica, logo se tornou violenta. Várias estações de metrô da cidade foram destruídas. Em outras regiões do Chile, os protestos começaram a se multiplicar. As reivindicações foram feitas de maneira enérgica. O governo se viu obrigado a decretar estado de emergência. 11 dias após o início dos protestos, em 25 de outubro, foi realizada uma das maiores marchas da história do Chile. Mais de 1 milhão de pessoas inundaram as ruas de Santiago. Agora, as exigências da população não eram apenas sobre o preço das passagens. Também se exigiam mudanças profundas nas políticas de pensões, melhorias no sistema de saúde e de educação e também a escrita de uma nova Constituição. Se a cidadania assim o decide, criaremos uma nova Constituição. A primeira elaborada em plena democracia. A explosão social no Chile ainda não chegou ao fim. Em julho de 2020, a população ainda manifestava seu descontentamento contra as políticas do governo do presidente Sebastián Piñera. Por conta do confinamento devido à pandemia do coronavírus, os confrontos diminuíram, mas as chamas que os alimentam continuam vivas. Os protestos do povo chileno em 2019 foram responsáveis pelo aumento de temperatura nas ruas, mas no resto do mundo, a mãe natureza foi a grande causadora.
As temperaturas elevadas registradas ao redor do mundo durante o mês de julho de 2019 foram as mais altas da história. Ondas de calor extremo, secas intensas e incêndios foram observados em diversas regiões do planeta. No Reino Unido, os termômetros chegaram a registrar mais de 38 graus, enquanto a França, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo e Holanda apresentaram temperaturas superiores a 40 graus Celsius. Mas o pior ainda estava por vir. No coração da América do Sul, parte da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, começou a queimar de maneira desenfreada. De janeiro até agosto de 2019, mais de 74 mil incêndios haviam sido registrados nesta região. A forte seca, o vento e o desmatamento, unidos a temperaturas elevadas, geraram um panorama devastador. Segundo dados liberados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, estima-se que a superfície destruída por incêndios ultrapasse os 29 mil quilômetros quadrados. Para ajudar a controlar os incêndios e diminuir o impacto econômico que o desastre poderia ocasionar, o país recebeu cerca de 62 milhões de dólares em doações por parte do Reino Unido, Canadá, do Grupo do G7, de empresas comerciais e personalidades como Louis Vuitton e Leonardo DiCaprio. A magnitude dos incêndios na selva amazônica gerou um alerta mundial. A Amazônia é um fator-chave para resolver a crise climática e também a ecológica. Ela é muito importante, nós não dimensionamos a importância dela. As chamas chegaram a atingir países vizinhos, como Peru, Bolívia e algumas regiões do Paraguai. A informação obtida através de satélites da NASA, que monitoram constantemente a selva amazônica, deixaram claro que o ano 2019 foi o ano que apresentou mais incêndios desde 2010. Do outro lado do mundo, as temperaturas elevadas alimentavam outro desastre ambiental. No final de 2019, imagens impactantes da Austrália foram liberadas para o mundo, onde as temperaturas alcançaram uma média de 41 graus Celsius e geraram terríveis incêndios. A catástrofe teve início na primavera, no ano registrado como o mais quente e seco da história daquele país. Imagens de satélites deixaram claro a magnitude dos incêndios que atingiram grande parte do país australiano. Mais de 52 mil quilômetros quadrados foram consumidos pelas chamas, liberando mais de 400 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. A fumaça dos incêndios contaminou o ar das cidades de Canberra, Melbourne e Sydney, afetando milhões de pessoas. Mas, segundo a Universidade de Sydney, foi a fauna silvestre quem mais sofreu com a catástrofe. O Laboratório de Ciências da Universidade estima que 1 bilhão de animais morreram por conta dos incêndios. As elevadas temperaturas registradas em 2019, que ajudaram a gerar incêndios por todo o planeta, deixaram os cientistas muito preocupados. A maioria da comunidade científica concordava que o fenômeno havia ocorrido por conta de uma mudança climática que não pode ser detida e que afeta cada vez com mais força a humanidade. Enquanto as florestas do mundo ardiam em chamas, em Paris, a Catedral de Notre-Dame se incendiava, consumindo séculos de história. Em meados de 2019, segundo a Agência da ONU para Refugiados, mais de 4 milhões e 700 mil venezuelanos haviam migrado de seu país. Este foi considerado o maior êxodo dos tempos atuais da América do Sul. Em Nova York, El Chapo Guzmán foi sentenciado à prisão perpétua. O final da temporada da série de televisão Game of Thrones fez o mundo parar. Em Londres, Julian Assange foi finalmente preso após receber asilo na Embaixada do Equador por 7 anos. Egan Bernal se tornou o primeiro colombiano a vencer a Tour de France e também foi o ciclista mais jovem a conquistar o título desde 1909.
E o filme Vingadores Ultimato foi o filme de maior sucesso de bilheteria de todos os tempos. A seguir, em 20 anos de história, um vírus ameaça a saúde da humanidade e a morte do militar mais poderoso do Irã. Para a maior parte do planeta, a cidade de Wuhan, na China, era pouco conhecida. Mas a partir de janeiro de 2020, ela estampou a capa de jornais de todo o mundo. Wuhan, com mais de 11 milhões de habitantes, é uma das cidades mais populosas da China. Ela também é a maior cidade da região central desse gigante asiático. Wuhan também é considerada a capital do transporte devido à sua localização estratégica, que permite a conexão de 9 províncias da China através de redes ferroviárias. E Wuhan possui um mercado atacadista de frutos do mar, que é visitado por centenas de milhares de pessoas diariamente em busca de alimentos, desde os tradicionais até os mais exóticos. Em 1º de janeiro de 2020, o mercado amanheceu fechado. O motivo? Suspeitava-se que este lugar fosse o epicentro do nascimento de um misterioso e terrível vírus. Em 31 de dezembro de 2019, autoridades chinesas informaram à Organização Mundial de Saúde que 41 pessoas haviam sido diagnosticadas como infectadas por um vírus desconhecido e que 7 pessoas se encontravam em estado grave. Os sintomas observados nos pacientes eram idênticos: febre, dificuldade para respirar e pulmões severamente afetados. Teve início uma investigação retrospectiva que revelou que os pacientes tinham outro ponto em comum. A maioria dos contaminados eram trabalhadores do mercado atacadista de frutos do mar de Wuhan ou pessoas que frequentavam constantemente o local. Em 7 de janeiro, as primeiras análises das autoridades chinesas confirmaram que se tratava de um novo coronavírus que poderia infectar tanto humanos quanto animais e que o vírus era altamente contagioso. Dias depois, um homem de 61 anos que havia sido exposto ao vírus se tornou a primeira vítima fatal do coronavírus. Durante todo o mês de janeiro de 2020, as autoridades, sob supervisão da Organização Mundial da Saúde, intensificaram seus estudos para determinar a origem e letalidade do vírus. Mas enquanto isso acontecia, o índice de contágio só aumentava. Logo começaram a aparecer relatos de casos em cidades vizinhas. A facilidade de movimentação entre Wuhan e o resto do país agiu em favor do vírus. Em 22 de janeiro, Wuhan decretou o fechamento temporário de aeroportos e estações de trem. A medida afetou milhões de pessoas. Mas já era tarde. 17 haviam morrido e a China contabilizava mais de 547 contaminados. O medo se espalhou com a mesma velocidade que o vírus. Wuhan e outras cidades vizinhas foram as primeiras cidades do mundo a sofrer o confinamento. Sob a ótica da saúde pública, detectar cedo e adotar o isolamento para evitar a transmissão são sempre importantes. Foi assim que aconteceu com o controle da SARS em 2003. Numa tentativa de conter a infecção, o transporte público foi paralisado e a maioria das lojas foi fechada. As autoridades também recomendaram que a população permanecesse em casa. Mas apesar das medidas adotadas, os números não deixaram de crescer. Os hospitais já não davam mais conta. No final do mês de janeiro,
as autoridades de Wuhan ordenaram a construção de um hospital com cerca de 1.000 leitos para poder atender ao novo estado de emergência. A obra foi concluída em poucos dias. Com mais de 9.600 pessoas infectadas e 170 mortes, em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o coronavírus como uma emergência de saúde pública de importância internacional. A segunda pandemia do novo milênio estava apenas começando. A preocupação em relação à pandemia não impediu que os Estados Unidos executassem uma impactante operação militar no Iraque. Estar na lista dos terroristas mais procurados pelos Estados Unidos significa não estar seguro em nenhum lugar do mundo. Qassem Soleimani, o mais importante general do Irã, sabia muito bem disso. Em 3 de janeiro de 2020, Soleimani e um grupo de assistentes haviam pousado no aeroporto de Bagdá, no Iraque. Ao entrarem em 2 veículos, eles foram atingidos por vários mísseis de alta precisão, disparados por um drone. Qassem Soleimani foi morto e sua matança sangrenta acabou agora. Soleimani foi o arquiteto das forças Quds durante 20 anos. Sob seu comando, esta organização se converteu em um poderoso braço paramilitar da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e foi considerada pelos Estados Unidos como um grupo terrorista. Após seu assassinato, milhares de iranianos choraram sua morte e pediram por vingança. A resposta foi vigorosa. 5 dias após sua morte, na madrugada do dia 8 de janeiro, o Irã lançou um contra-ataque com mísseis, causando danos em uma base aérea americana no Iraque e ferindo 34 soldados. Mas este não seria o fim da tragédia. O comandante da Força Aeroespacial do Irã, Amir Ali Hajizadeh, teve 10 segundos para descobrir se o que ele via no radar era um míssil ou um avião. Amir tomou uma decisão incorreta. 176 pessoas a bordo do voo PS-752 com destino à Ucrânia morreram por conta de seu erro. O assassinato de Soleimani foi uma rachadura na já frágil relação entre o Irã e os Estados Unidos. Desde os acontecimentos de janeiro de 2020, a tensão entre ambos os países se mantém em níveis muito altos, ameaçando a paz da região e do mundo. O mundo não parou nos meses seguintes e continuou nos surpreendendo com outros acontecimentos. Em Jakarta, na Indonésia, chuvas torrenciais provocaram inundações em várias regiões e deixaram por volta de 20.000 pessoas desabrigadas. O preço do barril do petróleo da West Texas despencou nos mercados, até atingir o valor negativo de menos $37,63. Na Ucrânia, foram registrados fortes incêndios florestais na zona de exclusão de Chernobyl, 34 anos após o pior desastre nuclear da história. A seguir, em 20 anos de história, recordaremos a trágica morte de um ídolo dos esportes e a expansão do coronavírus para o resto do mundo. EMA, o colchão mais premiado da Europa. Teste agora por 100 noites. Uma noite de sono sem preocupações. EMA, compre online agora. Ar-condicionado. Ativado. Série favorita. Ativada. Paulo, o que você está fazendo? Só tô ativando o Veloy. O quê? Veloy. É um jeito fácil de passar em pedágios, estacionamentos, entendeu? É tipo, piscou,
Piscando para outras tecnologias, Paulo, me fala mais sobre isso. Com Veloy, você já tá no futuro. Passe em pedágios e estacionamentos sem manusear dinheiro e sem filas, com 12 mensalidades grátis. Veloy. Piscou, passou. Em 26 de janeiro de 2020, o Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, informou a queda de um helicóptero na área montanhosa de Calabasas. Logo, a notícia comoveu o mundo todo. Nenhum dos 9 tripulantes sobreviveu ao acidente. Entre as vítimas estavam o lendário jogador de basquete Kobe Bryant e sua filha Gianna, de apenas 13 anos. O basquete havia perdido uma de suas maiores estrelas. Bryant foi 5 vezes campeão pelo Los Angeles Lakers, time pelo qual jogou por 20 temporadas na NBA. Ao longo de sua carreira, Kobe conseguiu grandes façanhas e inúmeros títulos que fizeram dele um herói do basquete. Se eu tivesse que escolher um jogador atual que represente o futuro, seria o Kobe Bryant pela maneira como ele joga basquete, saca? Ele se aposentou como um dos maiores artilheiros da história, ganhando inclusive do próprio Michael Jordan. Logo após sua morte, esportistas, políticos e milhões de fãs pelo mundo todo demonstraram simpatia à dor da família do astro. Uma homenagem em sua memória foi organizada no Staples Center de Los Angeles, com a presença de familiares, amigos e grandes estrelas da NBA. Kobe revolucionou o basquete e continua inspirando milhares de pessoas. Enquanto o mundo se despedia de Kobe Bryant, o coronavírus se espalhava com muita velocidade nos 5 continentes. O primeiro caso de coronavírus fora da China ocorreu na Tailândia, no dia 13 de janeiro de 2020. O segundo ocorreu no Japão. 8 dias depois, veio o primeiro registro de caso nos Estados Unidos. Todos haviam estado em Wuhan antes de apresentarem sintomas. Em 24 de janeiro, a França apresentou os 3 primeiros casos da Europa. No dia seguinte, o vírus já havia aparecido na Austrália. Em questão de dias, o mundo já apresentava mais de 1000 casos. Diante do avanço incontrolável do vírus, o governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, anunciou que negaria a entrada de estrangeiros que tivessem viajado para a China nas últimas 2 semanas. Poucos dias depois, em 4 de fevereiro, o Japão anunciava que 10 pessoas a bordo do navio de cruzeiro Diamond Princess, atracado em Yokohama, haviam sido infectadas pelo coronavírus. A embarcação, que transportava por volta de 3.700 pessoas, foi colocada em isolamento. Em 11 de fevereiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde batizou o vírus com um novo código: Covid-19. Em 14 de fevereiro, a epidemia chega até a África através do Egito. E no dia 26 do mesmo mês, chega até a América Latina, com o primeiro caso acontecendo no Brasil. No final de fevereiro, já havia mais de 80 mil casos no mundo todo. A Organização Mundial da Saúde elevou o risco da expansão a muito alto e pediu que os governos de todo o planeta tomassem todas as medidas que fossem necessárias para se prepararem para a chegada do vírus. Em 27 de março, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi diagnosticado com coronavírus
sendo um dos primeiros líderes mundiais a contraírem a doença. Na maioria dos países, começou-se a adotar medidas drásticas. A suspensão de eventos, o fechamento de espaços públicos e até toques de recolher se tornaram regra. O medo e a incerteza se apoderaram das multidões. Muitos temeram ficar sem alimentos ou medicamentos e geraram uma onda de compras excessivas. Máscaras, álcool e outros itens de esterilização se tornaram itens vitais. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente o estado de pandemia e o nome Covid-19 entrou para a história. Nós conseguimos chegar à conclusão de que a Covid-19 pode ser caracterizada como uma pandemia. Àquela altura, a Europa havia se tornado o epicentro do vírus, com mais casos e mortes do que o resto do mundo, com exceção da China. A tragédia havia tomado as ruas. O planeta já superava oficialmente 2 milhões de pessoas infectadas. O medo era real. Em pouco tempo, as assustadoras imagens de cidades desertas, como se estivessem congeladas no tempo, se tornaram cada vez mais comuns. Indo contra a maré, no início de abril, a cidade chinesa de Wuhan, onde a pandemia havia se originado, abandonou as rígidas medidas de isolamento que mantiveram seus 11 milhões de habitantes confinados durante 11 semanas. Gradativamente, países como Itália, Espanha e França começaram a flexibilizar as medidas de isolamento. A Coreia do Sul, um dos países que obtiveram êxito na contenção do vírus, também registrou novos picos no dia 10 de maio. Os Estados Unidos foram o primeiro país a alcançar as 100 mil mortes e, em pouquíssimo tempo, se tornou o país mais infectado do planeta. Ao sul, o Brasil se tornava o segundo país com mais mortes no mundo. E o Chile, o Peru e o México, com mais de 330 mil casos, colocavam a América Latina como o novo epicentro da pandemia. Em 23 de julho, havia cerca de 15 milhões e 300 mil pessoas infectadas pelo Covid-19, que deixou mais de 625 mil vítimas fatais em seu caminho. Diante da diminuição de casos em alguns países, a Organização Mundial da Saúde alertou sobre a possibilidade de uma segunda onda de contágios. Outros eventos ocorridos durante os primeiros meses de 2020 foram: Harry e Meghan Markle, os duques de Sussex, anunciaram seu rompimento com a coroa britânica. E o Reino Unido iniciava seu processo de separação da União Europeia. O filme coreano Parasita ganhou 4 Oscars e fez história ao ser o primeiro filme em um idioma além do inglês a vencer o prêmio de melhor filme. A seguir, em 20 anos de história, o Covid-19 faz a economia mundial cambalear. E os conflitos raciais nos Estados Unidos culminaram em violência. Além das mortes, a violenta propagação do Covid-19 representou um duro golpe contra a economia global. Nos 5 continentes, o confinamento gerado pela pandemia fez com que negócios fechassem e pessoas ficassem em suas casas durante semanas. A economia global entrou em surpreendente estado suspenso. Bom, esta é mesmo a pior crise desde a Grande Depressão. Mas a questão é mais profunda, porque essa é uma combinação da crise da saúde e do choque econômico.
O impacto econômico se fez cada vez mais notável. Capitais internacionais abandonaram mercados emergentes. Indústrias inteiras pararam. Houve um colapso na demanda por matéria-prima. O desemprego atingiu níveis exorbitantes e o comércio mundial caiu. Nós vamos passar por uma depressão prolongada. Isso será muito prejudicial para a qualidade de vida. Terá um custo muito alto para muitas pessoas, principalmente para os pobres. Os efeitos da recessão econômica gerada pela pandemia do Covid-19 ainda são imprevisíveis. Para o segundo trimestre de 2020, a redução do produto interno global foi muito severa. Apenas nos Estados Unidos, a economia caiu 32%. Este foi o retrocesso mais grave de sua história desde 1947. Muitas empresas se voltaram para o mundo digital e para as entregas em domicílio. Em poucos meses, todo o planeta se viu muito mais dependente da tecnologia em uma das mudanças culturais mais velozes da história. As videoconferências, tanto as profissionais quanto pessoais, revolucionaram a forma com a qual nos relacionamos. O trabalho à distância se tornou comum. A população estudantil do planeta trocou as salas de aula por aulas online. Mas isso despertou a preocupação de que o abismo digital alienaria um alto percentual de pessoas no mundo. A nova realidade chegou com toda a força. Ainda não há meios para dimensionar a repercussão destas mudanças a longo prazo. Enquanto a Covid-19 colocava a economia mundial em xeque, um mal social, o racismo, voltava a despertar a indignação do mundo. Nossas ruas! 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 Em 25 de maio de 2020, o racismo voltou a golpear a sociedade americana. Um policial de Minneapolis assassinou juntamente a outros agentes um cidadão afro-americano. O nome de George Floyd se uniu a uma trágica lista de pessoas que foram vítimas da violência pela cor da pele. Antigas feridas se reabriram. Os oficiais Derek Chauvin, J. Alexander Kueng, Thomas Lane e Tou Thao foram os envolvidos no assassinato de Floyd. O ocorrido transformou Floyd em um ícone da luta contra o racismo. Uma onda de protestos pela igualdade e justiça se desencadeou nos Estados Unidos. As manifestações exigiam reformas imediatas na polícia em vários estados. Foi a maior onda de protestos nos Estados Unidos desde o assassinato de Martin Luther King em 1968. A frase "Vidas negras importam" ecoou com muita força nos Estados Unidos e em várias outras partes do mundo. O ex-oficial Derek Chauvin, o principal acusado pela morte de Floyd, foi apresentado diante da justiça e acusado por assassinato em segundo grau. Os demais ex-agentes envolvidos foram acusados de cumplicidade e incitação. As consequências políticas do acontecimento, a poucos meses das eleições presidenciais nos Estados Unidos, são imprevisíveis. Apenas o tempo dirá se o assassinato de George Floyd representará uma mudança significativa para os americanos com relação ao racismo. Ainda em 2020, aconteceram os seguintes fatos. Hotel Xinjia, na China, onde várias pessoas contaminadas pelo Covid-19 permaneciam isoladas, desabou, deixando um mínimo de 10 mortos. O Papa Francisco deu a bênção Urbi et Orbi em uma praça de São Pedro totalmente vazia devido à pandemia. Músicos de todo o mundo uniram forças para realizar o show One World Together at Home para enviar uma mensagem de esperança. A seguir, em 20 anos de história, apesar da pandemia, a história continua sendo escrita. E desta vez, além da fronteira do planeta Terra.
para realizar um sonho que demorou anos para chegar. O nome de Elon Musk havia entrado para a história. Este é o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história a atingir a órbita terrestre. Em 1957, o sucesso desta missão traria um triunfo para a raça humana e para a então União Soviética. No contexto da Guerra Fria, o satélite era visto como o início de uma nova fase da corrida armamentista, onde os americanos e os soviéticos disputaram o controle estratégico do espaço exterior. Era apenas questão de tempo até que um dos países atingisse a meta: o nosso satélite natural. Com o tempo, a Guerra Fria entre as nações se tornou coisa do passado. A nova etapa da corrida espacial seria realizada entre corporações. O espírito de aventura dos primeiros astronautas foi o que, no ano de 2002, inspirou o excêntrico bilionário Elon Musk a se aventurar com uma iniciativa para conquistar o espaço. Seu nome? SpaceX, uma empresa particular de viagens aeroespaciais. Para Musk, que era obcecado com a conquista de Marte, a SpaceX se transformou na possibilidade de concretizar seu sonho. Estima-se que o empresário tenha investido cerca de 100 milhões de dólares no projeto. Acontece que a viagem no espaço é o motivo da criação da SpaceX. E estamos muito honrados em fazer parte disso com a NASA. E nós vamos conseguir. Em 30 de maio de 2020, veio a grande oportunidade para Musk e sua SpaceX fazerem história. Após uma tentativa mal sucedida dias antes, por conta do mau tempo, o foguete Falcon 9, carregando a cápsula Crew Dragon, decolou com sucesso do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Isso não acontecia desde 2011. Cerca de 10 milhões de pessoas acompanharam o lançamento ao vivo. Os astronautas a bordo, Bob Behnken, da Força Aérea, e Martin Doug Hurley, tinham uma longa viagem de 19 horas pela frente. A SpaceX se tornou a primeira empresa privada da história da humanidade a levar uma tripulação de astronautas da NASA com sucesso até a Estação Espacial Internacional. Para Musk, esta façanha transformou seu sonho em realidade e também definiu os próximos passos a serem seguidos. Dar início a uma nova era na conquista do universo. O mundo continuou a avançar em 2020 e as notícias não pararam de surpreender a todos. Em Nova Escócia, no Canadá, um homem protagonizou um dos tiroteios mais sangrentos dos últimos 30 anos da história daquele país, deixando pelo menos 23 pessoas mortas. Na Indonésia, o vulcão Krakatoa entrou em erupção. Eles não são guerreiros. O democrata Bernie Sanders anunciou sua saída das eleições, deixando o caminho livre para Joe Biden competir diretamente contra Donald Trump na corrida presidencial dos Estados Unidos. A ameaça do Covid-19 prosseguia. Entretanto, as pessoas começaram a ter esperança ao ver que algumas pessoas de idade avançada conseguiram vencer o vírus. Serenatas ensacadas e aplausos aos heróis da pandemia foram ouvidas em todo o mundo. Uma explosão devastadora ocorreu no porto de Beirute, no Líbano, gerando altíssimos danos materiais e deixando um rastro de centenas de mortos e milhares de feridos. A seguir, em 20 anos de história, mesmo com algumas vitórias alcançadas, os cientistas continuavam trabalhando para deter a pandemia. A busca por uma saída da pandemia do Covid-19 está em andamento. Em janeiro de 2020, cientistas chineses publicaram o genoma do Covid-19. Acredita-se que o vírus parece vir dos morcegos e que o vírus pode ter sido transmitido aos humanos através do contato com um terceiro animal, conhecido como pangolim.
A corrida em busca de uma cura havia começado. Foram feitos estudos com componentes existentes, como a hidroxicloroquina, mas após poucos meses, sua efetividade foi questionada. Medicamentos como o Remdesivir se mostraram efetivos em casos graves e deram ao mundo uma luz de esperança em meio a todo o caos. Em março, a China garantiu ter uma vacina a ser testada em humanos, mas não especificou quando os testes teriam início. No início de abril, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 60 equipes de cientistas de todo o mundo estavam em busca de uma solução. Temos voluntários saudáveis e os inocularemos com uma versão do coronavírus humano, acompanharemos o progresso da doença e então os curaremos. No mês de julho, vários projetos de estudo já se encontravam em fase de teste em seres humanos. O tempo estimado pelos especialistas para que uma vacina seja disponibilizada em larga escala era de 12 a 18 meses. Entretanto, testes de alguns laboratórios obtiveram resultados promissores e fizeram com que os mais otimistas falassem sobre o mês de setembro de 2020 como uma possível data para a finalização da vacina. A atuação da Organização Mundial da Saúde diante desta pandemia recebeu tanto elogios quanto duras críticas. Donald Trump encerrou o relacionamento dos Estados Unidos com a organização e o Brasil ameaçou seguir o mesmo caminho. O encerramento desta tragédia, na qual a humanidade se encontra, está nas mãos dos cientistas e, principalmente, no comportamento e apoio de toda a humanidade, no entendimento de que o mundo que conhecíamos, o mundo no qual vivíamos, mudou e que esta mudança é permanente. Vivemos o que é conhecido como a nova normalidade. Será necessário nos adaptarmos a ela. O Covid-19 colocou toda a raça humana em xeque, mas também fez despertar a solidariedade. Durante a pandemia, houve relatos sem precedentes de colaboração e ajuda entre as nações. A conscientização diante da necessidade de uma mudança em nosso estilo de vida foi um acontecimento global. A ajuda e a responsabilidade entre as pessoas virou norma. O consumo, o trabalho, os estudos e até mesmo a forma com a qual nos relacionamos começaram a se transformar. A grande chave para derrotar o Covid-19 está em cada um de nós. Nos últimos 20 anos de nossa história, a raça humana venceu e também perdeu batalhas. Fomos testemunhas da passagem do tempo. Nos transformamos. Construímos. Destruímos. Moldamos o nosso ambiente. Vivenciamos enormes avanços tecnológicos, descobertas, façanhas esportivas, desastres naturais, guerras e notícias que definiram o nosso presente. É hora de mudar! E que permitem imaginar. Parabéns, History Channel, pelos seus 20 anos. É muito bom a gente adquirir conhecimento através da arte. Nós precisamos disso. Milhões de anos de vida a mais. Vamos nessa.